Enigmática e poderosa, é a obra de arte mais grandiosa da antiguidade chegada até nós. Viu nascer, mudar e desaparecer várias culturas ao seu redor. A esfinge está situada num ponto muito especial na Terra, a planície de Gizé, também conhecida como Rostal, no antiquíssimo livro dos mortos. Seu corpo de leão descansa sobre a linha paralela ao norte do Equador, aos 30 graus de latitude, e quase exatamente sobre o meridiano que passa a 30 graus de longitude entre os polos norte e sul. 30 graus de latitude, 30 graus de longitude, sobre um dos pontos diamagnéticos do planeta. Hoje se sabe que ao redor da Terra, sobre os paralelos de 30 graus norte e sul de latitude, e a distâncias harmoniosas, regulares e equidistantes, passa a rede eletromagnética do planeta. Todos os seres vivos, sem exceção, têm uma rede nevrálgica, uma matriz que capta e distribui de uma maneira harmoniosa a energia que todo o corpo necessita. A Terra está rodeada por essa rede geometricamente pura, de linhas equidistantes, baseadas em poliedros regulares, por onde passa a energia que a mantém viva. São chamadas linhas Ley e linhas Hartmann. Formam uma matriz sobre a qual existe uma série de pontos nevrálgicos em que se produzem naturalmente vórtices energéticos, utilizados secretamente por governos de indivíduos com conhecimentos suficientes para produzir levitação e antigravidade. Estes vórtices eletromagnéticos estão harmoniosamente distanciados entre si, onde foram comprovadas anomalias magnéticas e energéticas. O Triângulo das Bermudas, do Dragão e do Diabo, onde ocorreram desaparecimentos misteriosos, são pontos diamagnéticos reconhecidos. Em outros, estão estrategicamente localizadas pirâmides de diferentes culturas ou bases militares de várias potências. Utilizando a tecnologia adequada, pode-se aproveitar a energia do planeta sobre esses pontos nevrálgicos para anular a gravidade de qualquer objeto em seu campo de ação. Também nestes pontos foram realizadas experiências de translação dimensional, como as realizadas nos Estados Unidos no chamado Projeto Filadélfia, coordenado por Nikola Tesla em 1943. Nestes vórtices se produzem portas dimensionais que se abrem e se fecham ao entardecer nos dias de equinócio. Os egípcios consideravam o dia dos equinócios como a porta de Maat, a deusa do equilíbrio e da justiça. Nestes dias, realizavam cerimônias especiais com iniciados da Escola de Mistérios na planície de Rostal. Aproveitavam o vórtice para culminar os anos de preparação, nos quais os sacerdotes dos 5º e 6º níveis de consciência eram impulsionados por uma força externa para experimentarem dimensões mais elevadas. Com o conhecimento herdado dos sacerdotes do Olho de Horus a respeito da rede eletromagnética, construíram sobre ela a Grande Pirâmide, para transformar com fins espirituais sua inesgotável energia. Na Grande Pirâmide, recebiam no corpo as energias condensadas do planeta, conseguindo altíssimos níveis de vibração, como se obtivessem estados especiais de consciência.
A Grande Pirâmide foi chamada de Arca de Har-Mako e foi construída sobre um vórtice eletromagnético para ser usada no dia do equinócio, quando os domínios da luz e da escuridão estão equilibrados pela deusa Maat. Nesses dias, nasciam os Néters, espíritos excepcionais, os Shensu-Hor, seguidores de Horus, irradiando amor e guiando o povo, elevando seu nível de consciência com seu exemplo e informação sobre a realidade do universo. No Livro dos Mortos, na quinta divisão, chamada Rostal, aparece uma forma piramidal protegida em sua base por duas esfinges com forma de leão, que, olhando o sol em cada equinócio, protegem a entrada do reino de Sokar. Os corredores que levam ao topo se parecem com as passagens da Grande Pirâmide. É lá que acontece a transformação do Osíris interior de todo ser humano. Lá encontra a iluminação que o transforma em Horus, o super-homem imortal. A forma de leão também tem relação com esse processo evolutivo. O leão é o mais evoluído dos animais. Representa para os egípcios o momento final como animal, possuidor de uma consciência em evolução que se converte num super-homem. Estas e outro grande número de considerações fazem do lugar onde está localizada a esfinge algo muito especial, além da crença de que a esfinge é apenas uma escultura e a Grande Pirâmide um túmulo. Duas razões deram lugar à crença de que o faraó Khephren, que reinou do ano 2520 a 2494 a.C., foi quem ordenou que a esfinge fosse talhada num só bloco de pedra. A primeira é que acham o seu rosto parecido com o de uma estátua de diorita negra do faraó Khephren, que foi encontrada enterrada de cabeça para baixo, muito perto da esfinge, no chamado Templo do Vale. Na estátua, aparece com um falcão no ombro. Retocamos digitalmente a esfinge para ter ideia da forma original do seu rosto. Achamos que as duas feições são muito diferentes das de Khephren. Sabe-se que a esfinge foi chamada de Abu-Hol e durante muito tempo foi pintada de vermelho, a cor do Egito. O tempo levou embora o peitoral de pedras semipreciosas, o simbólico enfeite do queixo, as cores de seu elegante turbante e todas as pedras polidas de granito branco da pirâmide de Khephren. A segunda razão é que entre os braços da esfinge encontrou-se uma lápide talhada na pedra que em sua 13ª linha tem escrita a sílaba Kef. Isso serviu como prova para que os egiptólogos tradicionais atribuíssem a sua construção a Khephren. A lápide foi escrita pelo faraó Tutmoses IV, que reinou de 1401 a 1391 a.C., para comemorar a restauração e retirada da areia que a cobria. Ali se afirma que a esfinge é a personificação de um grande poder mágico que existe neste lugar desde o início dos tempos, o Zep-Tepi. Seu texto narra que, sendo Tutmoses IV muito jovem, viu num sonho o rosto da esfinge, dizendo-lhe que o tornaria faraó se a livrasse da areia que a cobria até o pescoço. A realidade é que não existe nenhuma inscrição que afirme quem a construiu. Não se refere a Khephren como seu construtor. Certamente foi um dos restauradores que, como Tutmoses IV, limpou-a da areia através dos tempos.
Em outra pedra talhada, chamada a Lápide do Inventário, encontrada em Gizé por Auguste Mariette, se afirma que o faraó Quéops, antecessor de Quéfren, ordenou construir um templo ao lado da esfinge, o que prova que ela já estava lá e que seu sucessor não pode ter sido o construtor. No entanto, esta lápide não é reconhecida pelos egiptólogos tradicionais, que alegam que não é original e que o estilo em que está escrita não corresponde à época de Quéops. A realidade é que a esfinge permaneceu sepultada na areia por milhares de anos. Várias vezes, governantes benévolos ordenaram limpá-la, ficando descoberta durante algum tempo, para logo voltar a cair no esquecimento. A direção de seu olhar acrescenta outro dado a este mistério. Sua cabeça de homem olha fixamente para o leste, contemplando o nascimento do sol há milhares de anos. Seu olhar marca intencional e precisamente o ponto no horizonte onde nasce o Sol nos equinócios, o verdadeiro leste, o ponto de cruzamento dimensional. A linha imaginária que, passando pelo Sol, une o equinócio de verão e o de inverno, é utilizada atualmente para medir, com a variação de seu ângulo, o grande ano cósmico, a precessão dos equinócios. Seu ângulo muda 1 grau a cada 72 anos. Move-se 30 graus em 2.160 anos, 360 graus em 25.920 anos. É a marca do ano cósmico, o ciclo que determina as reencarnações do homem e a chegada dos cataclismos periódicos. Utilizando a localização precisa da esfinge, cientistas norte-americanos realizaram simulações da abóbada estelar, programando no computador a posição da Terra a 12.960 anos sobre a eclíptica, a curva que percorre o sistema solar. Ficou confirmado que, nesse momento, no ponto exato para onde a esfinge olha, o ponto no horizonte situado ao leste verdadeiro, aos 30 graus de latitude, surgiam todas as noites as estrelas da constelação de Leão. A esfinge olhava no horizonte à sua frente as estrelas do signo zodiacal de Leão, a constelação que atravessava o sistema solar naquele momento, confirmando a mensagem do tempo, de sua forma simbólica e de sua localização exata. Nesse mesmo momento, a 90 graus sobre o mesmo horizonte, mas olhando em direção ao sul, situava-se a constelação de Órion, 9 graus sobre a linha do meridiano norte-sul. Enquanto a estrela Sírio, a mais importante para os egípcios, pois a sua aparição anunciava a enchente do Nilo, se situava ao nível do chão, 14 graus à esquerda do meridiano. A data transmitida pela esfinge, o início da nova civilização, o Zep-Tep, está confirmada pela relação da sua forma simbólica com a constelação zodiacal de Leão e polar de Hércules. Seu olhar em direção à saída do Sol no equinócio da primavera e à saída das estrelas de Leão à noite a convertem num relógio astronômico preciso.
Sua localização foi escolhida com muita precisão, para convertê-la num mensageiro através dos tempos que contasse aos pesquisadores futuros o ciclo mais importante para o homem, o ano cósmico e a localização da rede eletromagnética do planeta. Outro elemento na esfinge também confirma o Zep-Tep, o momento de sua construção. Trata-se de uma prova de origem geológica e climática. Em 1960, o matemático francês René Schwaller de Lubbock afirmou que o corpo leonino da esfinge apresenta sinais de erosão provocada pela chuva. Isso surpreendeu a todos, pois está confirmado que a esfinge ficou enterrada debaixo da areia até o pescoço, 90% do tempo dos últimos 4.500 anos. Desde 2500 a.C., a data tradicionalmente aceita de sua construção pelo faraó Khefren, apenas poucas vezes, alguns governantes benévolos se preocuparam em restaurá-la e retirar a areia de sua superfície. Uma dessas últimas limpezas foi realizada por Napoleão quando esteve no Egito. Como é possível, então, que seu corpo apresente sinais de erosão devido à chuva? Está mais do que comprovado que o clima do Egito, árido e pouco chuvoso, não se modificou nos últimos 4.500 anos. Os cientistas nos dizem que a mudança climática radical que aconteceu nessa região no fim do Pleistoceno converteu-a, aos poucos, no deserto que vemos agora. Isso quer dizer que a chuva que causou a erosão da esfinge só pode ter acontecido entre o ano 10.960 a.C. e o ano 5.000 a.C., quando a planície de Gizé converteu-se no areal que a sepultou até o pescoço e a protegeu do clima ao seu redor. Uma expedição da Universidade de Boston comprovou as marcas de erosão, confirmando que eram causadas pelas chuvas e determinou que as profundas marcas foram geradas durante milhares de anos. Isso confirma a antiguidade da esfinge e centra a atenção sobre a polêmica que existe entre os egiptólogos tradicionais, que não chegaram a um acordo sobre quando, de fato, começou essa civilização. Pouquíssimos registros de governantes sobreviveram até hoje, e os existentes são aceitos apenas parcialmente. O papiro de Turim e a galeria dos cartuchos no templo de Osíris, em Abidos, têm os nomes dos faraós aceitos atualmente. Desde o primeiro faraó, o lendário rei Menes, que aparece na tabuleta de Narmer, a quem se atribui a unificação do Egito ao redor do ano 3000 a.C., dando início à primeira dinastia da história oficialmente aceita. Acontece que essas listas, e a que o sacerdote Maneto escreveu no ano 300 a.C., em sua História da Civilização do Egito, começam na realidade muito antes no tempo, com outros governantes que não foram aceitos, alegando-se que eram mitos. São o reinado de Shensuor, seguidores de Horus, os divinos ancestrais, seres iluminados que teriam governado o Egito durante 13.900 anos.
Depois, o reinado dos Aku, os sábios, outros governantes excepcionais, cujo reinado, segundo essas listas, durou 11.000 anos antes de começar o reinado dos faraós, que durou 30 dinastias. Isso quer dizer que a civilização existiu no Egito ainda antes do dilúvio, durante o ciclo anterior a que chamamos Atlante, e que no Zep-Tep um novo ciclo recomeçou a partir dos conhecimentos herdados. Além disso, isso explica uma das incoerências da história oficial, que situa o início da civilização por volta do ano 3000 a.C. Ninguém entende como as ciências, a arte, as técnicas de arquitetura e a escrita de hieroglifos aparecem nessa data totalmente desenvolvidas, com realizações iniciais nunca ultrapassados posteriormente. Não se entende como o complexo de Saqqara aparece de repente do nada, com ladrilhos cozidos, finíssimos acabamentos cerâmicos, harmoniosos detalhes arquitetônicos, colunas e pirâmides capazes de resistir durante milênios. É como se a nossa atual civilização tivesse construído o ônibus espacial sem ter desenvolvido nunca os aviões de lona, os DC-3 e os voos Gemini que levaram o homem à Lua. É evidente que a civilização egípcia herdou conhecimentos do ciclo anterior Atlante e que foi guiada em seus primórdios por uma casta sacerdotal de seres muito evoluídos espiritualmente, como afirmam as listas de governantes que chegaram até nós. Isso confirma que a esfinge foi talhada na pedra por sacerdotes da escola de mistérios do Olho de Horus, logo depois do dilúvio, no período pré-dinástico do Egito. A esfinge é uma imensa escultura, construída em uma só peça para resistir incólume à passagem dos séculos. Sua forma simbólica foi cuidadosamente escolhida para tornar-se um relógio astronômico. Foi colocada de uma maneira precisa sobre um ponto diamagnético do planeta, indicando forças planetárias no ponto onde posteriormente se construiu a Grande Pirâmide. Seu olhar dirigido ao ponto preciso no horizonte onde surge o Sol no dia do equinócio indica a importância da porta de Maat, a entrada ao reino de Sokar, o momento onde o dia e a noite têm a mesma duração. Neste universo de contrastes, somente através do equilíbrio entre a luz e a escuridão, ao comparar-se os extremos da dualidade, pode-se encontrar a unidade. Consegue-se essa compreensão através da experimentação dos resultados das decisões tomadas ao longo de muitas reencarnações, encontrando o caminho do respeito e tolerância que conduz à paz e à harmonia. Esta mensagem é transmitida em todos os templos da civilização egípcia. O caminho do aperfeiçoamento através da reencarnação para chegar à iluminação era a sua crença fundamental. A esfinge confirma também a antiguidade da civilização egípcia, o momento do novo começo, do Zep-Tep, há 12.900 anos, quando as estrelas da constelação de Leão brilhavam sobre ela. A esfinge marca a existência do ano cósmico, o ciclo mais importante para a humanidade. Confirma que, se de fato a civilização Atlante existiu, representa a certeza de que existe uma alta escola de sabedoria.
O Egito é um país de um único rio. O Nilo o percorre serenamente, gerando margens verdes cercadas por enormes desertos. É o maior oásis no maior deserto do mundo. É uma terra simples, fácil de entender, com grandes paisagens que incitam à contemplação. Qualquer ponto do horizonte faz pensar na imensidão. O Egito é um país de um Deus único. Ali, durante milhares de anos, desenvolveu-se uma civilização que viveu em paz e harmonia, sem sair de seus limites naturais para impor-se a outros povos, dedicada apenas ao aperfeiçoamento espiritual. A imagem que se tem dessa civilização mostra apenas a luz de seus sucessos. A sua linguagem escrita permaneceu incompreendida durante milênios. Decodificou-se apenas seu nível mais básico, o dos símbolos, que representam os sons da linguagem. Há níveis superiores, com símbolos que transmitem conceitos e não sons. Estes ainda não foram decifrados. As traduções se baseiam apenas na parte fonética, ou, na melhor das hipóteses, são interpretadas segundo as crenças dos tradutores. Os que creem que eles eram bárbaros primitivos chegam a um tipo de interpretação, e os que acreditam que eram uma civilização avançada baseada no espiritual, possuidora de tecnologias incompreendidas, chegam a resultados totalmente diferentes. Os acadêmicos religiosos cresceram influenciados pela imagem que o Alcorão e a Bíblia projetam dos egípcios, como um povo déspota, adorador de muitos deuses. Por esta razão, cristãos, judeus e muçulmanos não puderam reconhecer que o Egito foi uma das fontes que alimentou as raízes de seus próprios credos. Esta imagem ficou reforçada pela incorreta tradução da palavra néter, como Deus ou deusa, quando na realidade significa força ou causa fundamental, princípio divino, função que ordena o universo. Os néters personificam atributos de Deus. Foram uma maneira simples de explicar ao povo que o único Deus responsável pela criação tem diferentes características. Não quer dizer que sejam múltiplos deuses. Um único homem pode ser um mestre, um pai e ao mesmo tempo um marido, sem ter que ser várias pessoas. São características diferentes de um único ser. Para muitos historiadores, a civilização atual representa o auge do progresso do homem na Terra. Essa crença também contribui para projetar uma falsa imagem do Egito, pois não aceitam nada que possa colocar isso em dúvida. Aceitam apenas parcialmente os documentos cronológicos de governantes egípcios que chegaram a nossos dias, invalidando os registros anteriores ao rei Menes, alegando que apenas essa parte é um mito. Os acadêmicos racionalistas contribuíram também para falsear a história egípcia, ao não aceitar a existência da ciência e filosofia antes da civilização grega, apesar dos grandes pensadores e matemáticos gregos terem encontrado respostas no Egito. Tudo isso projetou uma imagem enganosa da cultura egípcia. São vistos com preconceito, como um povo primitivo e inferior ao mundo moderno civilizado, cuja única qualidade foi construir alguns templos e túmulos para seus faraós, muito grandes e resistentes à passagem do tempo.